João capítulo 4. O diálogo com a mulher samaritana. Quando Jesus, o Senhor, soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então chegou, pois, a Sicar, cidade da Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. A colheita e os trabalhadores. Enquanto isso, seus discípulos pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa, ajunta fruto para a vida eterna, para que
se alegrem junto o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro. Um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós recebeste do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial. Passados os 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honra em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinha visto todas as coisas que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam: a febre o deixou ontem, à hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. João capítulo 5. A cura do paralítico de Betesda. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempo em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus
quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus explica sua missão. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem, e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se credes em Moisés, crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 6. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes.
Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: Fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar. Entraram no barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los, e o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus, que andava sobre o mar, e aproximava-se do barco, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então o receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim,
e de modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo: Desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: Essa palavra é dura. Quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: Vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: Por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, pois ele, um dos 12, havia de traí-lo.